Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos discutir a equação de Schrödinger. Para quem não conhece, esta é a equação que vai determinar a evolução temporal de um estado de um sistema físico. Ou seja, é ela quem dita como o estado do sistema evolui no tempo. O Griffith, que tem um livro muito famoso de mecânica quântica, compara a equação de Schrödinger à segunda lei de Newton no caso da mecânica. Quando a gente escreve força igual a massa vezes aceleração, essa é a equação que vai reger a dinâmica dos sistemas. No caso da mecânica quântica, é a equação de Schrödinger. Nós não vamos abrir as contas para mostrar de onde ela vem, o que ela faz, mas a gente vai fazer algo muito importante que muitas vezes não aparece nos livros didáticos, que é entender o que o Schrödinger imaginava quando ele construiu essa equação. O que ele queria alcançar com ela, o que ele queria descrever. E assim atribuir significado físico à equação. Ela é uma equação bem diferente, eu vou mostrar ela lá no final, do ponto de vista das derivadas, do ponto de vista de aparecer um número imaginário na própria expressão e o que ele queria e como ele fez para chegar até essa equação. Então hoje é uma grande passagem sobre esse tema para ajudar a atribuir significado físico à equação de Schrödinger. Se você tem interesse em mecânica quântica, entender essa teoria do ponto de vista conceitual, histórico, filosófico, conectar com alguns elementos matemáticos, eu te convido a conhecer o curso Mecânica Quântica para Curiosos. Esse curso foi estruturado de forma a ter sempre uma aula conceitual, histórica e filosófica, uma apresentação opcional da matemática em nível básico e uma apresentação da formulação matemática mais avançada, que também é opcional. Ou seja, você pode assistir somente às aulas conceituais, quem não quiser entrar nos detalhes matemáticos, você pode ver a parte conceitual e a parte matemática básica, e você pode ver o curso com a parte conceitual, com a parte matemática básica e com a matemática mais avançada. O foco é na parte conceitual, mas a gente trouxe elementos também de matemática básica e avançada para quem quisesse fazer esta conexão com a parte conceitual e matemática. Nesse curso você vai ter os principais conceitos da mecânica quântica que estruturam essa teoria e vai aí poder entender como ela funciona, do que ela fala, do que ela não fala, de uma forma didática, acessível, mas também muito séria e com rigor teórico e metodológico. Então, no vídeo de hoje, gente, o nosso foco é equação de Schrödinger, um tópico fundamental para quem tem interesse em mecânica quântica. Então, é importante a gente já ressaltar que na história da mecânica quântica, o Schrödinger está propondo aí o que seria uma mecânica ondulatória. Nessa época, o Heisenberg já havia chegado na formulação de que na mecânica quântica grandezas físicas não precisam comutar, o que daria origem a uma chamada mecânica matricial. Então, por exemplo, os operadores de posição e momentum não comutam. Na época isso ganhava uma representação matricial na representação de Heisenberg. Mas o Schrödinger está propondo uma outra teoria, praticamente ignorando os trabalhos do Heisenberg, muito inspirado, motivado pelos trabalhos de Louis de Broglie, mas fazendo aí a sua formulação de uma mecânica ondulatória. Para quem não conhece, essa é uma imagem do Schrödinger. Ele já era um físico, um pesquisador é, consolidado na sua área, diferente de Heisenberg, Dirac e outros pesquisadores que eram muito jovens. Ele já era um físico, uma carreira na época. E o Schrödinger vai ter uma visão aqui de mundo que não é a visão que a gente tem do ponto de vista tradicional da mecânica quântica hoje, mas que na época a ideia dele era defender, num primeiro momento, que tudo é onda. Não existe a partícula, o que existe é onda. E aquilo que nós chamamos de partícula não passa de uma abstração matemática. Então, só para dar um exemplo do que ele estava querendo formular, você tem essa imagem aqui num dos seus artigos. Esse é o artigo em que ele resolve o oscilador harmônico por meio de sua equação. Você vê que você tem um pulso muito bem localizado e esse pulso vai se mover de um lado para o outro. Esse pulso, esse pacote de onda é o que seria a partícula. A partícula seria a ondulação, mas isso que nós chamamos de partícula seria esse pacote se propagando no espaço. Logo na sequência ele vê que essa visão muito realista da ondulação não é consistente, tá? Ela vai implicar uma série de problemas formais, matemáticos, de descrição da realidade, mas num primeiro momento isso é que motiva a sua visão e inspira ele a poder falar de uma equação de onda.
o ponto de partida do Schrödinger é dizer, olha, isso que a gente chama de partícula, na verdade é onda. Então eu preciso tornar consistente a descrição ondulatória com a descrição da mecânica da partícula. Porque existe uma mecânica da partícula que funciona em certas situações, em outras não, né, no campo microscópico, mas como é que eu consigo combinar essas coisas e fazer com que elas façam sentido? Então, você tem, por um lado, a partícula obedecendo a mecânica, né, as leis da mecânica, e eu particularmente gosto de um texto do Schrödinger de 28, que não é o texto primário dele, que é o de 26, mas em 28 ele dá uma série de aulas em Londres e ele vai apresentar a mecânica da partícula pelo princípio de Maupertuis, tá? Que é um princípio de mínima ação. É um caso particular do princípio de Hamilton, é anterior, historicamente, ao princípio de Hamilton, mas você pode formular o princípio da partícula pelo Maupertuis, a mecânica da partícula por Maupertuis, e por outro lado, as ondas seguem uma física ondulatória que você pode formular também em termos de um princípio de Fermat. É a formulação que ele vai apresentar nesse texto que eu comentei. E aí, como a partícula não existe, o que existe é o pacote teria que obedecer o princípio de Maupertuis, e as ondas que você soma para formar esse pacote, então aquele pacote ele é formado por um conjunto de ondas que se sobrepõem e formam o pacote, cada onda obedece uma física ondulatória, obedece o princípio de Fermat, e portanto também vai poder ser parte, aí vai descrever uma equação de onda para aquele sistema. E aí, a grande questão é, será que isso é uma novidade, né? Será que isso é uma coisa muito estranha, absurda, ou existe um paralelo em algum outro lugar na física onde isso já tenha acontecido? Essa é a preocupação do Schrödinger, é o ponto de partida dele. E no seu discurso de prêmio Nobel, por exemplo, ele vai explicar como que nós falamos da trajetória da luz. A luz passa, né, por exemplo, por lentes de um telescópio, do microscópio, e a gente descreve ela como se fosse um raio. E esse raio, gente, lembra muito uma descrição corpuscular, porque tu vê que é algo ali que tem uma trajetória muito bem definida, muito localizada no espaço. E, portanto, né, a gente tem toda uma área da física, que é a ótica geométrica, que lida com luz como se fosse partículas, né, de certa forma, geometricamente, e funciona super bem e dá certo, e a gente consegue fazer um monte de previsões importantes com a ótica geométrica, mas que não é a verdadeira essência do ponto de vista clássico da luz. Então, a ótica geométrica trabalha com essa abstração da luz enquanto partícula, ou da trajetória enquanto um raio. Entretanto, né, você vai descrevendo o movimento desses raios de luz, você quer explicar por que acontece, por exemplo, o processo de refração. Você tem o princípio de Fermat que explica isso muito bem, diz como que o raio vai se comportar, mas a gente justifica isso já usando a sua natureza ondulatória. Você tem uma frente de onda que mudando o meio, muda a sua velocidade, isso faz com que mude a direção. Então, o que justifica o princípio de Fermat é uma concepção ondulatória da luz. Isso é o que é mais essencial. Essa descrição geométrica do raio, ela é simplesmente uma abstração, ela é um caso particular do caso mais profundo. Então, quando eu percebo isso, eu vejo que não há uma contradição entre a descrição do raio e a descrição ondulatória. O raio é justamente esse vetor normal, a superfície da frente de onda. Então, são descrições complementares da mesma coisa. Mas o mais profundo, o mais essencial é a onda e não o raio. O raio é só a abstração. Entretanto, quando a gente vai para a ótica física, eu vou tratar de sistemas, né? Eu vou tratar de fenômenos em que a luz passa por obstáculos ou por fendas que são da ordem, do tamanho, da ordem de grandeza do seu comprimento de onda. E aí a gente percebe que a luz é uma onda, ela não é um raio, ela não é uma partícula, a descrição mais essencial é uma onda. Então, ela pode ser representada por raio, mas no fundo ela é uma onda, ela tem uma descrição ondulatória. Então a luz é uma onda, mas ela pode ser representada por um raio ou por uma partícula nos casos especiais em que você não tem obstáculos cujo tamanho são aproximadamente o mesmo tamanho do comprimento de onda. Tá? Isso já vai mudar, né, quando a gente passa a ter esse tipo de obstáculos. Né? Isso é o Schrödinger, tudo essas imagens que eu estou mostrando vêm do discurso do Prêmio Nobel do Schrödinger. Você precisa necessariamente, para falar de difração, interferência, sobreposição, ter uma descrição ondulatória. Então, quando eu tenho esse tipo de obstáculo, eu preciso da ondulatória.
Quando eu não tenho, eu posso usar tanto a descrição ondulatória quanto a descrição corpuscular. Então, o essencial é a onda. Então, existe outro caso da física em que a essência do sistema é ser ondulatório, mas que quando eu vou para grandes dimensões, eu posso tratar como partícula. Então, para o elétron deve ser a mesma coisa. A dinâmica da partícula é uma abstração, um caso particular, mas a essência é a sua natureza ondulatória, e eu preciso de uma mecânica que seja ondulatória, e essa é a defesa original, o pensamento inicial dele, é que o elétron é uma onda, e ele pode, em casos particulares, né, ser representado por uma partícula. Então, quando eu passo por fendas, coisas que o de Broglie já falava, experimentos que já tinham sido feitos nessa época, aparecem padrões de interferência, padrões de difração, que são compatíveis aí com uma mecânica ondulatória. E aí ele chega a apresentar uma equaçãozinha, né? A ótica física, que trabalha a luz como onda, está para a ótica geométrica, assim como a mecânica ondulatória, que é o que ele está criando, está para a mecânica clássica. Então, essa é a grande ideia, gente. Eu preciso ter uma teoria ondulatória que vai trabalhar com uma equação de onda, e eu preciso que, ao mesmo tempo, o princípio de Fermat e o princípio de Maupertuis sejam obedecidos. Então, a partícula obedece à mecânica, onda física ondulatória, e agora o pacote obedece à mecânica via princípio de Maupertuis e a onda, a física ondulatória, via princípio de Fermat. Isso vai me dar uma condição para velocidade de fase. Quando eu obtenho essa velocidade de fase com essa lógica, eu preciso de cálculo diferencial, utilizar um pouquinho de mecânica ondulatória, trabalhando com velocidade de fase, velocidade de grupo. Eu acho a velocidade de fase e eu substituo ela nesta equação aqui, que é uma equação de onda clássica. Esta equação que vocês estão vendo eu uso para descrever onda na corda, onda na água, onda no ar, onda de luz, obedece essa equação. Substituo nela, eu vou obter uma onda clássica, que ainda não é a equação de Schrödinger, e aí eu preciso, né? Eu botei esse U que iguala Maupertuis a Fermat, o que mantém os dois como equivalente, e aí eu preciso montar na sequência a seguinte ideia. Eu tenho que introduzir, trocar a energia por H vezes a frequência, que é o postulado de Planck e Einstein, e eu preciso substituir isso tudo na equação de onda e ainda esconder a energia. Porque vai ficar tudo isso em função da energia. O Schrödinger não queria isso, porque ele queria obter os níveis de energia, por exemplo, para falar do átomo de hidrogênio, né? Como é que eu obtenho o espectro do átomo de hidrogênio. Então você substitui tudo isso que eu falei ali naquela expressão da equação, mas você depois tem que manipular a equação para que desapareça a energia, e aí precisa de algumas hipóteses aí no meio. E aí, com isso, você chega finalmente nesta equação aqui, que é a equação de Schrödinger unidimensional, tá? Então você tem aqui o número imaginário, h cortado, que é h sobre 2π, a derivada da função de onda no tempo, igual um termo ali que tem uma derivada segunda da parte espacial, mais o potencial de interação que a partícula está sofrendo, vezes a função de onda. Ao resolver a equação de Schrödinger, você tem, então, uma função de onda que representa os estados do sistema, e com isso você pode saber qual é a função no estado inicial, e aí depois você encontra a função de onda para todos os outros estados. Então, como eu comentei, nesse vídeo eu queria passar a visão do Schrödinger e quais são os passos que ele faz para poder chegar na sua equação. Como eu comentei, há complicações nessa concepção. A gente não pode pensar nessas ondas como ondas reais, não é como uma onda na corda, não é como uma onda na água, não é como uma onda clássica luminosa. É uma outra coisa que está acontecendo. A gente precisa de um outro vídeo para explicar quais são as complicações da equação de Schrödinger. Então, se você tem interesse nesse tipo de discussão, se não conhecia aqui o canal ainda, segue a gente, deixe seus comentários, nos mande mensagem. Eu vou deixar aqui embaixo contato do WhatsApp. A gente tem grupos de discussão no WhatsApp, onde a gente também anuncia todas as nossas novidades e tópicos. Então entra nesses grupos e não perde nenhuma novidade. Vejo vocês na próxima.